E isso vem muito também dos estudos, né, e da milhagem, assim. Então, sobre entender que formas funcionam melhor juntas, como guiar o olho do espectador e como compor essas formas, né? Muito disso vem sim dos princípios de design, então grande, médio, pequeno, regra do 80-20, regra de framing, regra de eco, repetição, todas essas regras de design que a gente fala nos vídeos de design lá no Patreon, que eu recomendo muito quem quiser entender mais um pouco sobre essas decisões de design, assinar e assistir as aulas exclusivas lá do Patreon. Todas essas regras de design ajudam a tomar decisões, né? Ajudam a economizar tempo e saber quando tu tá quebrando uma regra de design, saber justificar essas decisões, né, de quebras das regras do design ou não. Ou saber respeitar elas e entender por que certo design vai funcionar melhor do que outro, né? Isso até ajuda a escolher melhor que thumbnail tu vai refinar. Mas as regras de design, elas não são também fórmulas, né? Não é segue essa fórmula e tu sempre vai ter um design perfeito. Muito disso vem de tu também ter a milhagem, né? Tu também ter estudado, copiado outros artistas, tu ter copiado outros veículos reais, tu entender que formas e que soluções de veículos foram tomadas ao longo da história, né? Então entender a história a história dos carros, né? Que formas foram usadas ao longo dos anos, que artistas e que formas carros foram solucionados ao longo da história como que carros foram pensados também, né? No futuro. Então, quando tu vê aqueles livros mais antigos, quando tu vê livros dos anos 70, anos 80 que estavam pensando carros no futuro, que tipo de formas eles estavam usando, como que eles pensavam que o futuro iria acontecer. Isso é o que o Fengzu fala muito nos vídeos de design dele também, né? De olhar artistas antigos e ver como que eles pensavam o futuro. Então aqui eu peguei aquela thumbnailzinha, joguei para um arquivo maior e aí eu tô refinando, fazendo uma linha por cima de tudo, né? Arrumando os bancos, a perspectiva ali, tudo certinho. E também é legal ver a espessura da linha, né? Tipo, a minha linha anterior, como aquilo era uma thumbnail, eu tô... Eu fiz uma linha mais grossona, porque eu justamente não queria detalhar muito, né? Não queria muito perder tempo com formas pequenas. Conforme eu vou refinando, eu vou fazendo uma linha um pouco menor, porque aí eu já quero representar um pouco mais de detalhes, né? Eu quero ter a habilidade de poder desenhar formas menores, indicar um pouco mais de detalhes. Eu ainda assim não refinei a minha line art de uma maneira absurda. Tipo, eu não fiz uma line art super limpa e super polida, porque eu sabia que o meu final, né, a minha arte final não seria uma line art. Eu não ia manter a line art no meu render final. Então, quando eu sei isso, quando eu sei que eu vou renderizar e vou pintar e vou eliminar a line art, a minha line art nunca vai ser 100% limpa, né? Eu nunca vou gastar horas e horas deixando minha line art limpa, porque eu sei que eu vou perder ela quando eu for pintar por cima. Então eu sempre ainda deixo assim mais sugerido, mais para realmente resolver o design antes da minha pintura. Caso eu soubesse, né, caso meu diretor de arte diz, não, faz uma line art bem limpa, a gente vai fazer só line art e cores flat, aí sim eu gastaria um pouquinho mais de tempo fazendo uma line art com mais cuidado. Então é sempre um balanço, assim, né? O quanto que eu vou manter ela. Se eu vou manter a line art, no final eu gasto mais tempo nela. Se eu sei que eu vou pintar e vou perder a line art, eu faço a line art realmente só pra resolver o meu problema visual e aí movo pra outra coisa. E isso é muito do processo de design que a gente estava falando antes, esse estágio que eu estou fazendo agora, que é, beleza, resolvi a silhueta que eu quero, resolvi a forma grande, e agora eu estou iterando, eu estou testando formas menores, né? Então, pode ver ali, tipo, na parte dos faróis de cima, né, aquele encaixe. Uh, eu estou testando detalhes, estou vendo ali, pô, o que eu posso colocar de sugerir mais detalhes, como é que eu vou resolver os bancos, como é que eu vou resolver certos encaixes, certas formas, como é que eu vou deixar isso mais interessante, né?
Porque, beleza, gostei da silhueta, mas, pô, tenho muitos problemas interiores ali pra resolver. Tipo, isso aqui vai ser vidro, isso aqui, como é que vai ser a espessura disso? Eu vou limpar isso aqui pra dar um descanso visual maior, eu vou adicionar mais detalhes ali. Então, putz, tem muitos problemas ainda que precisam ser respondidos, né? Tipo, muitos problemas que não, no momento ali a gente não tem ideia de como que isso vai ser produzido. E esse momento, assim, essa parte, tipo, beleza, eu vou olhar o balanço, vou olhar o ritmo disso, vou testar algumas ideias novas, vendo ali, será que eu vou colocar algum padrão a mais, alguma coisa adicional? E eu acho que isso vem muito de testar e dar o tempo para tua peça, se dar o tempo de testar coisas e dar o tempo da tua peça acontecer, do teu design acontecer, certo? E é importante não se cobrar demais e não ter a pressão demais de tentar resolver as coisas rápido e de achar que tu tem que ser 100% eficiente o tempo todo também. Porque parte de evoluir como artista é parar, observar as coisas e testar as coisas, certo? E para isso requer tempo. Então, para tu se tornar um bom artista e um bom designer, tu vai precisar de tempo errando e fazendo coisas ruins, né? E esse errar e fazer coisas ruins faz parte de qualquer processo de aprendizado, né? Não é algo que tu pode pular. Embora seja frustrante e pareça que tu não tá progredindo quando tu tenta aplicar um conceito e ele não funciona e demora meses ou até anos para te entender certo conceito e dominar algum fundamento, é o único jeito de aprender, né? Então, se existisse uma fórmula ou um jeito mais fácil, certamente as pessoas estariam falando sobre, né? Existiria uma forma de tu fazer algo que funciona sempre e todo mundo aprende e seria fácil fazer um bom design. Mas o motivo de tu ver certos artistas, né? Tipo artistas que eu falo muito aqui nos vídeos, o Juan Gia, por exemplo, que é uma inspiração, Craig Mullins, diversos outros artistas, o Piotr Jablonski, que eu mostrei como referência nos vídeos anteriores de character design. O motivo da gente olhar para esses artistas e ter uma diferença tão grande na habilidade deles para a nossa, ou qualquer outro artista, né? Mike Azevedo, artistas brasileiros que a gente olha e pensa, nossa, eu queria ter essa confiança na pintura ou essa confiança no desenho. Isso vem de anos, né? Não é um livro, não é um curso que vai te dar aquilo. É anos produzindo, vendo erros, vendo as coisas que funcionam, entendendo, sim, regras de design, entendendo, sim, como funciona a anatomia, funcionalidade de objetos, funcionalidade do corpo humano, anatomia animal, etc. Tudo isso com a milhagem, né? Tudo isso com tentando, errando, não tendo vergonha, não tendo medo de fazer algo ruim e entender, por que isso aqui não está funcionando? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Pedindo dicas para amigos, pedindo dicas para professores, etc. E trabalhando, né? Anos de trabalho. Então, quando a gente vê Craig Mullins ou Ronja, né? É 15, 20 anos, 30 anos, no caso do Craig Mullins, de indústria, onde tu tá tendo feedbacks, onde tu tá tentando coisas. E muitas das pinturas ruins a gente acaba nem vendo, né? Muitos dos erros a gente acaba nem vendo e a gente só vê as pinturas e coisas que funcionam. Então, é importante ter isso em mente e entender que quando tu tá estudando e tu tá naquele momento de frustração, é ver o processo como um todo, né? Tu tá estudando desenho, tu tá estudando pintura, tu tá estudando concept art, isso é pra tua vida, né? Tu vai trabalhar com isso daqui a alguns anos, ou tu já tá trabalhando com isso e tu vai melhorar, mas é algo da tua vida, é pra vida toda. Então, o que é uma pintura ruim, ou alguns desenhos ruins, ou um sketch no sketchbook que ficou estranho, perto das 10 mil horas que tu vai fazer daqui pra frente de arte, de desenho, né? Ou dos 10 mil desenhos que tu ainda vai fazer, ou das 1000 pinturas que tu ainda vai fazer na tua vida. Então, e tu vai melhorar cada pintura, né? Cada pintura vai... Tu vai pegar lições e coisas novas que
tu vai testar coisas diferentes, tu vai fazer coisas diferentes e vai aprender a não errar mais daquele jeito, por exemplo. Então, quando tu coloca nesse contexto de que, beleza, não é sobre essa pintura, né? É sobre o processo como um todo, é sobre o meu sketchbook como um todo, ou o meu portfólio como um todo, aquela pintura ou aquele errinho, aquela frustração é algo pequeno e é algo que é só parte do processo, né? Então, se tu não se desencoraja e se tu continua fazendo, se tu continua produzindo, isso é algo positivo, né? É um tijolinho a mais que tu tá usando para construir algo que alguém vai olhar pro teu trabalho daqui a alguns anos e dizer, nossa, como é que essa pessoa chegou nesse nível, né? Ou me inspiro nesse artista, quero chegar nesse nível também. Então, é isso. É dar o tempo para aquela peça ficar boa, né? E é isso que eu tô fazendo nessa pintura. Eu tô investindo tempo, eu tô indo com calma e dando tempo para essa peça ficar boa, para eu resolver os problemas dessa peça. Mas também dar o tempo para ti melhorar como artista e para ti entender certos fundamentos, né? Certamente tem fundamentos de design que eu ainda não dominei e que eu vou dominar só daqui 5, 10 anos. Tem muitos fundamentos de desenho que eu, embora saiba como eles devem funcionar, como por exemplo perspectiva, muitas vezes eu deixo passar e eu só vou chegar num nível de maestria melhor daqui, sei lá, 100 desenhos, 200 desenhos, 1000 desenhos, 10 mil desenhos que seja. Então é sobre continuar, né? É sobre... Tu só vai parar de evoluir e tu só vai, vamos dizer assim, não ser bom em desenho se tu não praticar, né? Se tu parar de praticar e desistir. E aí, realmente, tu travou naquele ponto, né? Tu não tá melhorando. E eu acho que também, quando a gente observa outros artistas e quando a gente tenta criar algo para colocar o nosso trabalho no lado de trabalho de outros artistas, existe uma frustração ali de, putz, não tô naquele nível ainda, mas também existe um aprendizado gigante, né, de por quê? Por que que eu não tô naquele nível ainda? Por que que isso aqui não tá funcionando como deveria? É o meu render? É a minha fluidez? É os meus princípios de design, né? O meu design tá estranho? Por que que essa nave do artista tal parece tão incrível e quando eu tento fazer uma nave, ela sai toda durona, ela sai estranha? Provavelmente tem algo ali de design que eu não tô pegando, né? Talvez como as formas conectam, talvez é a silhueta, talvez são as formas negativas, talvez é a ruidez, eu coloco detalhe demais em tudo e eu devia criar formas de descanso maiores. E isso é algo que eu tô fazendo bastante nessa parte aí também dessas curvas, né? São curvas bem limpas e são curvas onde a forma tá fluindo e eu tô tentando realmente brincar com essa coisa de guiar o olho do espectador, né? Quando a gente tenta levar o design visual, né? O design gráfico, se a gente tenta sintetizar, né? Simplificar o que seria o propósito do design, é criar algo que tenha um apelo visual, as pessoas vão achar aquilo agradável de olhar ou interessante de olhar ou aquilo vai responder a algum problema visual, mas é sobre também guiar o olhar do espectador, né? Se tu tá fazendo essa pintura que vai ser consumida por um grande número de pessoas, né? Ou vai virar um filme, vai virar um jogo, isso tem que ser comprado por um grande número de pessoas ou assistido por um grande número de pessoas. O design ele é importante por isso, né? Ele vai justificar o porquê daquilo, ele vai conquistar essa audiência, né? E esse rosto, olhando agora, meu Deus, o jeito que eu comecei ficou super bizarro, assim. Eu tava meio que tentando fazer de imaginação, não tava funcionando muito bem, então eu tava meio que jogando umas formas ali. E ainda bem que eu mudei esse rosto, porque tava muito bizarro. Ainda tá bizarro aí, né? Tipo, mas eu vou mudar ele bastante, justamente testando diferentes proporções, diferentes jeitos de iluminar esse rosto, para deixar ele mais agradável de se olhar, fazendo mais sentido na anatomia.